de 5 segundos. Firme e forte na onda do esporte. Nesta segunda parte do Momento do Esporte, você vai saber tudo sobre o Machão da Gama, que vai lá em Mirassol, vai jogar no Baião contra o Mirassol, é uma parada indigesta. E o Botafogo, que vai muito bem, obrigado, vai receber em casa o Cruzeiro, domingo às 16 horas, vai jogar amanhã. Tudo isso e mais, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a classificação, você vai curtir dentro de instantes aqui no Momento do Esporte, que está começando a sua segunda edição. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há mais de 38 anos aqui no Momento do Esporte. Esta já é a segunda edição do programa. E hoje nós vamos repetir o que você já viu na primeira parte. Claro, você que não teve oportunidade, chegou tarde, viu o programa pela metade, então acompanhe comigo os resultados dos jogos pela Copa do Brasil, jogo de ida. Bota na telinha aí, produção. Os jogos de ida da Copa do Brasil, tá ali. A vitória do Botafogo por 2-0 em cima do Bragantino. O Bahia venceu o Retrô por 3-2. O Internacional perdeu em casa para o Fluminense por 2-1. Cruzeiro empatou em casa com o CRB 0-0. O Vasco foi lá em Maceió e empatou com o CSA 0-0. Corinthians venceu o Palmeiras 1-0. Flamengo, surpreendentemente, perdeu no Maracanã para o Atlético Mineiro 1-0. E o São Paulo venceu o Atlético Paranaense por 2-1. Esses jogos aí foram jogos de ida. No jogo da volta, só Deus sabe o que vai acontecer. Agora curta aqui na telinha da Napa TV, da TV Diversidade, os jogos pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Teremos, no sábado, não perca o lance, Sport Bahia, na Ilha do Retiro às 16 horas, Mirassol e Vasco no Baião às 18h30, Fluminense e Grêmio no Maracanã, amanhã, Maracanã, 21 horas, no domingo. Botafogo e Cruzeiro no Engenhão, 16 horas, Corinthians e Fortaleza lá na Neoquímica, 16 horas, Atlético Mineiro e Bragantino na Arena, MRV, 18h30, Ceará e Flamengo no Castelão, 18h30, Vitória e Palmeiras no Barradão, 19h30, Inter e São Paulo no Beira-Rio, às 20h30, e Santos e Juventude na segunda-feira, no Morumbi, exatamente às 20 horas. Agora você vai conferir a classificação do Brasileirão, é claro. Bota na telinha aí, produção. Flamengo é o primeiro com 36, segundo Cruzeiro 34, terceiro Palmeiras 32, quarto Bahia 28, quinto Bragantino 27, sexto Botafogo 26, sétimo Mirassol 25, oitavo São Paulo 22, nono o Ceará 21, décimo Internacional 21. 11º Corinthians 21, 12º Fluminense 20, 13º Atlético Mineiro 20, 14º Grêmio 20, 15º Vitória 17, 16º Vasco 15, 17º Santos na zona de rebaixamento com 15, 18º Fortaleza 14, 19º o Juventude com 11 e na lanterna apenas com 5 pontos o Sport na 20ª colocação. Olha, em vez de falarmos do clube do seu coração. Na primeira parte do programa você curtiu tudo sobre Fluminense e Flamengo. Agora você vai curtir tudo sobre Vasco e Botafogo. E eu começo falando, sabe quem? Do Clube da Estrela Solitária, é claro, Botafogo. Botafogo nisso, Botafogo, meu amigo Roberto também, do ex-prefeito de Maricá, o Fabiano Horta. Olha, o Botafogo vai muito bem, obrigado, hein? Invicto, sob o comando do David Ancelotti. Recebeu o Bragantino, você já está vendo aí os lances, né? 2-0 em cima do Bragantino nesse meio de semana. Golaços, 2 gols foram bonitos. Aí, a jogada pelo lado direito, a bola vai ser lançada na área e o Montoro vai lá e saco, 1-0. Né? Botafogo fez o primeiro tempo primoroso, apesar de que o Bragantino começou bem até o jogo, começou forçando, mas o Botafogo está sabendo muito bem explorar os contra-ataques, né? O técnico David Ancelotti parece que tem assimilado bem os ensinamentos do pai, né? Ele já está com a cara dele, esse time do Botafogo, né? Aí você está vendo a repetição do lance, né? Uma jogada muito bonita, jogada trabalhada,
e saiu o primeiro gol. O segundo gol também foi, olha, o Alexandre Barbosa roubou a bola lá atrás, meteu pro Cuiabano, que começou como titular, e num cabeçaço sensacional fez o 2-0. Segundo tempo, o Bragantino tentou de todas as formas. O Bragantino é um time cancheiro também, né? Mas não conseguiu nada e o Botafogo venceu esse jogo. Muito importante essa vitória, porque o jogo da volta vai ser lá em Bragança Paulista. O Botafogo está com um pé na classificação, né? Pode jogar lá, pode perder até por 1-0, que assegura a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Agora, vou mudar, virar a chave. Vamos falar agora do Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo tem um compromisso muito importante, vai jogar com o vice-líder, não é brincadeira não, o Cruzeiro, apesar que o Cruzeiro veio de uma derrota da Copa do Brasil, em casa, né? Empatou, perdeu em casa, aliás, do Campeonato Brasileiro, perdeu em casa para o Ceará e empatou com o CRB. Então, 2 resultados ruins para o Cruzeiro, ambos os jogos em casa. Agora sai para jogar contra o Botafogo, aqui, né? Vai vir com todos os titulares, porque vai jogar no meio de semana novamente o CRB, lá em Maceió, mas o Cruzeiro está aí tentando beliscar, está fungando no cangote do Flamengo. Então o jogo é muito importante para o Botafogo. O Cruzeiro tem o artilheiro do campeonato, que é o Caio Jorge, né? Tem jogadores. Pô, esse tal de Matheus Pereira é brincadeira que esse cara joga. O Cruzeiro está com o time certinho, mas eu não tenho nada a ver com o Cruzeiro. Eu quero saber do Botafogo, o Clube da Estrela Solitária. Esse jogo é um jogo muito importante. Domingo, no Engenhão, às 16 horas, e o Botafogo precisa da vitória, sabe por quê? O Botafogo é o 6º colocado, cara, está ali pertinho do G4, né? É o 6º colocado com 26 pontos. Então essa vitória aí vai dar um salto, de repente entra até no G4. E o Botafogo precisa dessa vitória. A tendência é que o técnico David Ancelotti repita o mesmo time que venceu o Bragantino no meio de semana pela Copa do Brasil. Então confira aí na telinha da Napa TV e da TV Diversidade qual o provável time do Botafogo para enfrentar o Cruzeiro domingo, 16 horas, no Engenhão. O John do gol, Vitinho ou Matheus Pontes, o Caio Fernandes, esse zagueiro é muito bom zagueiro, hein? O Alexandre Barbosa e o Cuiabano, que começou jogando, inclusive deu o passe para o segundo gol do Botafogo, ou o Alex Telles, que era o titular. O Marlon Freitas, o Alan ou o Nilton também entrou muito bem no jogo, e o Savarino, Montoro, o Arthur e o Arthur Cabral. Esse deverá ser o time do Botafogo, galera botafoguense, para esse jogo, importante jogo, repito, domingo, 16 horas, Engenhão. Saindo do Botafogo, vamos falar agora, sabe de quem? Do Machão da Gama, o gigante da colina, do meu amigo, deputado Renato Machado, que já voltou às atividades. O Vasco não vem bem no campeonato, vamos aqui iludir o torcedor, né? O Vasco foi até Maceió, apesar que jogar lá no Rei Pelé é sempre difícil. O CSA está na 3ª divisão, gente. Está na 3ª divisão. Você está vendo aí os melhores momentos. Foi um jogo horroroso, mas horroroso, cara, sabe? Eu não tiraria nada de bom. A única coisa assim proveitosa desse jogo que eu poderia acrescentar para a galera da Vascaína, sem dúvida, foi a entrada do Felipe Coutinho no segundo tempo, né? Que dá assim o sinal de que ele poderá começar esse jogo contra o Mirassol. O Vasco volta a jogar contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro e o Vasco tem que abrir o olho, porque o Vasco é realmente, eu vou ver aqui, o Vasco é o 16º colocado no Campeonato Brasileiro com apenas 15 pontos. Então, está perigando a situação do Vasco. Ele está uma posição só acima do Santos, que já está na zona do rebaixamento. E esse jogo contra o Mirassol vai ser um pouco formiga. Vai ser realmente muito difícil, né? O Vasco tem que jogar o que sabe e o que não sabe, porque muitos times grandes, inclusive Palmeiras, tropeçaram lá no Baião. O Mirassol é um time que está muito bem na classificação. O Mirassol é o 7º colocado com 25 pontos. Então, o Vasco tem que jogar tudo aquilo que sabe. Agora, eu não sei se o Fernando Diniz vai voltar vai manter ali o Vitor, né?
Não sei, de repente ele pode manter a mesma formação com o João Vitor na zaga. O João Vitor, inclusive, foi expulso, mas é uma outra competição. Então, não sei, mas a tendência, veja bem o que eu estou falando, gente. A tendência é que ele mantenha o mesmo time que empatou com o CSA pela Copa do Brasil. Aí o torcedor lhe perguntar, vem cá, foi um bom resultado? Foi um bom resultado, claro, pô. O Vasco vai jogar o jogo da volta aqui, São Januário, casa cheia, claro que vai se classificar para a próxima fase. Agora, esse jogo contra o Mirassol é o divisor de águas. O Vasco tem que pelo menos trazer um empate de lá. O empate não vai ser mau resultado não, porque muitos times grandes perderam lá no Maião, né? Então, repito, atenção galera do Vasco, o jogo é amanhã, né, às 18h30 lá no Maião, Vasco e Mirassol. Confira aí na telinha aqui do Momento do Esporte, da Napa TV, da TV Universidade, o provável time do Vasco. Joga aí na telinha. Léo Jardim é o goleiro, tomara que ele não faça cera e receba cartão de novo. Aliás, eu acho que o Léo Jardim nem vai jogar, exatamente. E vai entrar o goleiro reserva. Lembrei agora. É o Paulo Henrique na lateral direita, Lucas Freitas, o João Vitor ou o Maurício Lemos, o Lucas Piton, o Hugo Moura, o Tietê, o David ou o Coutinho. Coutinho entrou no segundo tempo, de repente pode começar jogando, para dar umas minutadas. O Raião Verrete e o Nuno Moreira. Confira comigo, Vasco e Mirassol, amanhã, 18h30 no Bahia. Eu sei que a torcida do Vasco vai caravana lá para Mirassol para assistir esse jogo. Eu desejo toda a sorte do mundo ao jogador do Vasco, ao Fernando Diniz, que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande por esse treinador, esse competente treinador, que realmente consiga um bom resultado no jogo de amanhã e que o Vasco soma mais 3 pontinhos. Olha, estamos colocando um ponto final aqui no Momento do Esporte. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, tá ali, tá aqui na telinha, dê o seu joinha, é muito importante para o nosso trabalho e segunda-feira nós estaremos de volta. Agora você já vai se acostumando, o Momento do Esporte agora vai ser em 2 etapas. Primeira etapa, falando de 2 clubes, e na segunda etapa dos outros 2, porque aqui você se acostumou a ver o Momento do Esporte, sempre você vai ficar atualizado sobre o clube do seu coração. Até segunda, se Deus quiser. Tchau!